Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que possamos sair daqui hoje psicologicamente mais equipados do que chegamos para superar os desafios da vida. O título da palestra de hoje é a continuação da última que apresentamos aqui. Logo eu tenho que fazer uma síntese, porque eu não me lembro quem estava aqui da última vez. Sempre lembrando que o propósito da palestra espírita é duplo: esclarecer para consolar. Não apenas trazer um montante de informações que não terão nenhuma aplicação útil em nossas vidas. Todo tema que abordamos, temos o cuidado de apresentar um material prático para que a criatura possa aplicá-lo assim que termina a palestra. Caso contrário, seria cultura inútil para nós, sem nenhuma serviciência. Qual que é o objetivo das religiões? Ora, a palavra religião tem um prefixo, um sufixo e a raiz que dá a origem da palavra, o significado. O prefixo re significa fazer de novo. Recomeçar, refalar, repensar, repetir. O sufixo ão, na palavra religião, significa ação, conversação, manipulação, argumentação. E temos a raiz da palavra, lig, que significa conectar. Temos ligamentos em nossos joelhos. Qual é o propósito dos ligamentos? Conectar diferentes partes do joelho para dar harmonia no movimento. Logo, qual é o significado da palavra religião? Ação de reconectar. Conectar o que com o que? A criatura com o Criador. Para qual objetivo? Ora, se eu pegar este objeto, esse objeto é uma criação ou um criador? Criação. É uma criação. O Criador desta criação criou esta criação com qual objetivo? Escrever. Para escrever. Se eu utilizar desta criação para um objetivo que o Criador não intencionou, por exemplo, como uma chave de fenda, eu vou conseguir tirar o parafuso? Não. Se eu quiser utilizá-lo como um martelo, vou conseguir romper essa tribuna? Não, vou quebrar o objeto. Logo, as nossas vidas são quebradas, porque a utilizamos para objetivos cujo Criador não intentou. Logo, a importância dessa conexão da criatura com o Criador é para estarmos cientes qual é o objetivo da nossa vida. Por que é que eu existo? E o Criador, através dos milênios, tem enviado-nos diferentes mensageiros para criarmos esta conexão. E na última vez que estive aqui, eu falei de algumas destas conexões. Falei sobre o hinduísmo, a religião mais antiga, que os historiadores não têm como precisar a data do início, aproximadamente 5.000 anos antes de Jesus Cristo. Falei também das religiões chinesas, o taoísmo, o confucionismo. Falei da continuação do hinduísmo, que foi o budismo. Falei um pouco do judaísmo. E parei por aí, creio que foi até aí. Quem estava aqui da última vez, pode confirmar? Perfeito. Logo, do judaísmo nasce o cristianismo. O judaísmo, abrindo um parêntese, qual é o objetivo de analisarmos diferentes pontos de reconexão, diferentes filosofias de reconexão. Qual é a melhor religião para você? A religião que te torna uma pessoa melhor. Você, na condição de católico, é uma versão melhor de você mesmo?
2025, você está sendo uma pessoa melhor que 2024? Sim, a religião católica é a melhor para você. O islamismo está fazendo de você um indivíduo transformado? Você, se comparando a 5 anos atrás, se considera alguém melhor que você? Sim, continue no islamismo. O que não pode acontecer, seja qualquer for o nosso modus de reconexão, religião, é a hipocrisia. O que significa a hipocrisia? Mais uma vez, o prefixo hipo, menos, crisia de crer, crer menos. Quando que a pessoa crê menos? Quando diz seguir uma coisa, mas o comportamento privado é totalmente o contrário. E nada mais cria ateus do que comportamentos hipócritas. Criaturas que dizem viver uma coisa, mas na prática é algo totalmente diferente. E acontece que os ateus colocam todos nós, religiosos, no mesmo saco e joga fora. Inclusive assistindo, infelizmente, 2 povos que se dizem muitos religiosos, mas não procuram entender da história desses povos e concluem, vejam, oram tanto e, no entanto, se matam continuadamente. Né? Os judeus e os muçulmanos nesse conflito de milênios na faixa de Gaza. Então estamos aqui trazendo a vocês uma síntese destas religiões como pontos de referência de reconexão, porque aquilo que seja útil a uma criança já não é mais útil a um adulto. Estas revelações de Deus para nós é de acordo com a nossa capacidade de absorção de conhecimento. Você não ensina a uma criança o que ensina um adulto. Porque você sabe que o adulto tem maior capacidade de absorção de conhecimento. No entanto, o essencial que devemos aprender, isto já sabemos milênios. Por isso que eu comecei com o hinduísmo, quando fala sobre a roda de samsara. Tudo o que nós fazemos volta para nós mesmos. Então, na linguagem sânscrito, a palavra é karma. E nós precisamos de vivenciar o dharma, que seria fazer a coisa certa. E o indivíduo que ajuda os outros, que cumpre com o seu dever, se libera desse ciclo vicioso de fazer uma coisa ruim nos acontece. Eu produzo negativo e algo negativo me retorna. Já o essencial, aprendemos há milênios, que somos o arquiteto do nosso próprio destino. Não somos vítimas, somos responsáveis. Então está aí a pincelada da primeira parte. Então, com o judaísmo, que na época já foi algo bastante revolucionário. E por quê? Porque as doutrinas filosóficas, religiosas de até então eram politeístas. A crença em muitos deuses. E o judaísmo foi a primeira religião que disse, para lá, existe apenas um só Deus. Esse foi um dos motivos que Jesus Cristo nasceu entre os judeus. Porque os judeus estavam mais avançados neste conceito, nesta compreensão que Deus é um. E o que aconteceu? Temos a Bíblia. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia significa coletânea de livros. Como a palavra arquipélago significa coletânea de ilhas. Esquadrão, coletânea de aviões, de navios e assim sucessivamente. Quando a criatura então fala, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, devemos perguntar, mas qual parte? Porque é uma coletânea de livros. Antes de haver essa coletânea de livros, esses livros eram lidos individualmente. Então, os 5 primeiros livros do judaísmo é chamado de Torá. E existem os judeus ortodoxos que seguem apenas a Torá, os 5 livros de Moisés. Gênesis, Números, Levíticos, Êxodos, Deuteronômio. E eles estudam também o Talmud, que é um livro de tradições judaicas para organizar o seu povo. Então, Jesus Cristo nasce nesse meio. Depois de 5 livros, vieram toda uma coletânea de profetas afirmando que viria um Salvador tirar o povo judeu da escravitude, porque o povo judeu
através da história, sempre foi muito perseguido. Olha o conflito atual. Perguntamos, vocês sabem quantos países muçulmanos existem? 52. Quantos países judeus existem? 1. Vocês sabem quantos muçulmanos existem no mundo? Quase 2 bilhões. Quantos judeus existem no mundo? 16 milhões. 7 milhões estão aqui nos Estados Unidos. Então, quem é a minoria? Logo, Jesus Cristo nasce no meio do povo judeu, só que os judeus, por serem muito perseguidos, eles não consideram Jesus Cristo como sendo o Salvador que eles aguardavam. Ora, e por que não? Porque eles esperavam um Salvador que iam libertar do jugo dos romanos. Um Salvador com dinheiro, poderoso, com poder político. Um Salvador bélico, porque para libertá-los do jugo romano era necessário lutar contra os romanos. Este foi um dos motivos que os judeus rejeitaram Jesus Cristo e eles próprios tentaram lutar contra os romanos. E os romanos disseram, vamos acabar com esse povo de uma só vez. E expulsaram os judeus de Israel no ano 33. Não é no ano de 1933, 1533. No ano 33. Vocês imaginem um povo invadir o Brasil, os argentinos, e expulsar os brasileiros do Brasil. Mandar brasileiro para toda parte, menos ficar no Brasil. Foi o que aconteceu com os judeus. E os judeus tiveram a sabedoria de manter as suas tradições para conservar a sua cultura. Apenas depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, junto com os nazistas, quase que acaba com todos os judeus, 6 milhões foram mortos, que houve um tratado com as Nações Unidas para poder devolver Israel para os judeus. Isto é, imagine os brasileiros sem um Brasil, por mais de 2.000 anos. Há uma conversa, então, e os brasileiros espalhados no mundo todo. Olha, o Brasil é de vocês de volta. E o pessoal volta para reconstruir o Brasil. É o que aconteceu. Então, Israel, moderno, existe apenas 70 anos. E dentro desses 70 anos, vários conflitos bélicos. Então, o Cristo nasce no meio destes indivíduos e traz uma informação que nem todos aceitam. E o que acontece? O Cristo também não é compreendido pelos próprios romanos, e nós sabemos da história. Ele foi crucificado. Os cristãos primitivos não tinham a liberdade de professar seu culto. E para isto, eles iam às catacumbas, reunirem-se. O símbolo do peixe é porque eles riscavam com o pé no chão aquele símbolo simbólico, porque os apóstolos eram pescadores, para indicar que haveria uma reunião naquela noite na catacumba. Aí um dos símbolos. Por que eles faziam aquilo? Se reuniam e de quando em quando eles eram pegos e não eram mortos assim que eram presos. Mantinham-se isolados, em regime fechado, com maus tratos, para esperar uma ocasião especial. Qual era a ocasião especial? Suponhamos que eu, governador, quisesse prestigiar um governador que estivesse visitando as minhas terras. Para isto, não só festas, mas matança de cristãos. E cada um elaborava uma matança mais sanguinolenta do que a outra. Certa feita, um governador reúne seus súditos para perguntar qual que seria algo mais interessante de assistir em questão à matança dos cristãos. Porque já estamos cansados de ver os gladiadores e os leões comendo os cristãos. Vamos modificar um pouco, porque a sandice nunca tem limite, né? O degrau sempre vai mais para baixo. Então eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar os cristãos no meio, atar fogo nos elefantes, e os elefantes vão se assustar e vão pisotear os cristãos. Creio que será um bom entretenimento para todos nós. Por que eu estou dizendo isso?
porque através da lei de ação e reação, estas mesmas pessoas se reuniram num evento que aconteceu em Niterói, no incêndio do circo. O próprio Raul Teixeira, ele me contou, quando criança, ele queria ir ao evento do circo, mas o pai dele não o levou. E então aconteceu um fogo na tenda do circo, e quem morre em espetáculo assim não morre necessariamente sufocado, morre pisoteado. Eram os mesmos indivíduos envolvidos naquele trama de mais de 2000 anos, naquela situação, para resgatar a dívida. É algo que aprendemos na filosofia espírita, que para alguém resgatar uma dívida, ninguém reencarna com a missão de fazer o mal a outra pessoa. Para isto, os acidentes, que a criatura repara o erro do passado sem envolver terceiros. Logo, os cristãos eram bastante perseguidos. Até que o imperador, passado mais de 300 anos de perseguição, no ano de 313, ele está em uma luta, o imperador Constantino, e ele enxerga o símbolo da cruz no céu e decide pintar o escudo de seus soldados com um sinal simbólico do cristianismo, a cruz. E ele ganha a guerra. Ele então tem um insight. O cristianismo deve ser a religião certa porque eu ganhei a guerra. E o imperador, então, estabelece o cristianismo como sendo a religião oficial do império. Meus amigos, se há algo que nós não podemos impor nos indivíduos, é religião. Porque para nós crermos é necessário da convicção individual. Como as pessoas não estavam preparadas para aceitar o cristianismo conforme era vivenciado pelos cristãos primitivos, nasce então uma fusão do que os romanos e seus povos súditos seguiam com o cristianismo. O que os povos súditos dos romanos seguiam? O paganismo. E o que é o paganismo? O paganismo são as diferentes crenças em Deus múltiplos, o politeísmo. Todos aqui já ouviram falar sobre a mitologia grega e a mitologia romana. Na mitologia grega, o deus Zeus, o deus Artemis, Lua, e outros deuses, os deuses Hera, o deus Afrodite, do amor, aquele que é o anjinho que está pronto para poder atingir alguém e a pessoa ficar apaixonada. Então, os romanos adotam a mitologia grega e modificam o nome dos deuses. O deus Zeus, na mitologia grega, se transforma no deus Júpiter, na mitologia romana. O deus Juno, o deus Vênus, o deus Marte e os astrólogos, que seriam, no futuro, uma evolução da astronomia, a astrologia, nomeia os planetas com o nome dos deuses da mitologia romana. Estão me acompanhando até agora? E interessante era como que havia um antropomorfismo na compreensão desses deuses. O que é antropomorfismo? Antro, homem, morfo, forma. Estes deuses eram semelhantes a nós quanto à forma, segundo as mitologias, para poder facilitar a compreensão. Aprendemos que nós fomos feitos à imagem de Deus. A realidade é que nós criamos os deuses à nossa imagem. Somos pessoas irascíveis. Projetamos a nossa irascibilidade em Deus e dizemos, Deus está com raiva. Somos pessoas impacientes. Projetamos a nossa impaciência em Deus e dizemos, Deus está com raiva. Logo, na época, a vida girava em torno da agricultura. E um dos grandes acontecimentos da mitologia romana era a comemoração das festas de Saturnália. Quando chegava o inverno, tudo era muito incerto. Não havia geladeira, não havia importação ou exportação de produtos, nem se conhecia o Ocidente. Logo, quando chegava o inverno, meu Deus, o que vamos fazer para poder sobreviver? Então,
para que nós pudéssemos alegrar o Deus do Sol, vamos fazer festas em seu nome. As festas de Saturnália, ao Deus Saturno, ao Deus Sol. Para que esse Deus pudesse, o mais rápido possível, voltar e o nosso inverno ser curto. Estas festas comemoravam-se no início em 21 de dezembro, que era o solstício do inverno. O que é que isso significa? É quando o eixo da Terra, no hemisfério norte, está o mais longe possível do Sol, no dia 21 de dezembro. É o dia que a nossa noite é a mais larga possível e o dia mais curto possível. Isto é um fenômeno astronômico, que acontece até hoje, é óbvio. E essas festas tinham sua culminância no dia 25 de setembro. E o que fazia nestas festas? Ora, troca de presentes, muita cumilância. Alguma verossemelhança? Havia nessas festas os chamados vomictórios. As criaturas comiam tanto, e para continuar comendo, induziu o vômito nos vomictórios para esvaziar o estômago e continuar comendo. Você imagina que se o inverno fosse muito longo, havia projeção. Deus, Saturno, está com raiva. Precisamos apaziguá-lo para o inverno ser curto. Então vamos fazer o quê? Dar-lhe oferendas. E assim fazia os sacrifícios para agradar a Deus. Veja como esse Deus é antropomorfo, semelhante a nós quanto à forma. Se você vive em matrimônio, a esposa acorda com raiva, qual é a conclusão que você chega? Preciso acalmá-la. Eu preciso apacentá-la. Se o esposo está muito irascível, a esposa chega à conclusão: o que está acontecendo com esse cidadão? Como é que eu vou acalmá-lo? Então faz uma oferenda. E assim, aquelas pessoas antigas faziam oferenda ao Deus Saturno de acordo com as oferendas que alegrasse a própria pessoa. Por isso, a projeção de si mesmo. Então, se caso fosse um mineiro na época, Deus está tão bravo, não está chovendo, né? O Deus da agricultura, eu vou morrer de fome, está com muita irascibilidade. Como é que eu vou acalmá-lo? Vou oferecer-lhe queijo. Que eu, na condição de mineiro, quando estou com raiva, como queijo e me acalmo. Mas se fosse um baiano, vou oferecer um prato de vatapá. Se fosse um gaúcho, o churrasco. Quem foi alimentar na casa de gaúcho sabe que tem que ir alimentado. Porque aquilo não é um churrasco, é um cerimonial religioso. Até que pega o barômetro para medir a velocidade do vento, a régua para ver a profundidade do buraco, você está passando fome. O objetivo não é comer, o objetivo é um cerimonial em torno do churrasco. E logo, mesmo que seja jocoso a situação, era exatamente assim que eram feitas as oferendas, com todo um ritual litúrgico. Não podia dar as costas a esse Deus, entregar o pão de queijo com a mão direita, porque a mão esquerda você fazia outras coisas com ela que a tornaram impura. Então, nasce uma liturgia para agradar a Deus. Por que eu estou falando de tudo isto? Quando o imperador Constantino decide, então, fazer do cristianismo a religião oficial do império, as pessoas estavam acostumadas a estas práticas do paganismo. O que acontece, então? Nasce disto uma fusão. Cristianismo com paganismo dá resultado ao catolicismo. De tal maneira que o historiador Smith Houston, historiador, publicador do livro Religiões do Mundo, afirma que o ouro que fora retirado do derretimento da estátua de Zeus foi utilizado para construir a estátua de Pedro. Porque Pedro foi considerado a rocha da igreja, o primeiro papa. Daí cria-se toda uma linha papal até os nossos dias. Jesus Cristo estabeleceu uma linha papal. Disse o próprio Pedro: eu sou o papa. Foi esta fusão, porque é o que era que acontecia no paganismo. E veja que interessante. Destas festas, o próprio Constantino, ele chega à conclusão: eu estabeleci o cristianismo como a religião do império, mas quando é que nós vamos comemorar
esta religião, o ápice. Ele empresta, então, das festas saturnálias toda aquela comemoração e cria o Natal. Estabelece, então, que Jesus Cristo nasceu no dia de 25 de dezembro. Sem nenhum dado histórico para isso. Foi simplesmente uma conveniência cultural. Já existia a festa, as férias, todos se reuniam em torno daquele acontecimento. Logo, vamos então transformar essa festa numa festa cristã. E surge o Natal. E as criaturas passam a comemorar a nascença de Jesus da mesma maneira que se comemorava o deus Saturno. Por isso, as comilâncias, as trocas de presentes. E em nossos dias odiernos, o infeliz amigo secreto. Você gasta 60, a pessoa compra um de 10. E o verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda do Cristo ao planeta Terra, fica completamente despercebida. Será então que o Cristo ou a Terra não se modifica na época do Natal? É claro que modifica, porque o objetivo não é a data, é a intenção. E se as pessoas estão voltadas com a mente para um momento de cessação de conflitos, de troca de presentes, porque a gente ainda não sabe se entregar uns aos outros, então a gente entrega um objeto, é claro que o planeta muda a sua psicosfera, porque nós estamos mudando, pelo menos temporariamente, a nossa vibração emocional. Logo, depois do ano 313, vem o ano 325, o chamado Concílio de Nicéia. As pessoas liam diferentes livros. Livros do Evangelho de Mateus. Também livro do Evangelho de Tomé. Livro do Evangelho de Maria. Livro do Evangelho de Judas, porque lembra, a palavra Bíblia significa coletânea de livros, mas não havia um livro. A máquina de Gutenberg veio muito tempo depois. As pessoas liam pergaminhos separados, que eram esses diferentes livros. Então, no Concílio de Nicéia, reúne diferentes indivíduos que eram responsáveis por diferentes igrejas na época, e vamos então decidir quais são os evangelhos falsos, apócrifos, e os evangelhos verdadeiros, os evangelhos canônicos. Então retiram do evangelho o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, o evangelho de Judas, o evangelho de Pedro. E os canônicos, esses que nós conhecemos na atual Bíblia, coleção de livros, um livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, depois os escritos de Lucas a pedido de Paulo de Tarso, que são os Atos dos Apóstolos. Estes permaneceram. E a Bíblia que chegou nos nossos dias atuais, com muitas interpretações, interpolações e adaptações a novos povos. Porque Jesus Cristo falava o aramaico. Imagina que do aramaico foi traduzido para o grego, depois do grego para as línguas neolatinas, germânicas. Veja que complicação quando nós traduzimos uma palavra para um outro idioma. Quantas expressões aprendemos aqui no inglês que nós não sabemos traduzir em português? E vice-versa. Por exemplo, já pode tirar o seu cavalinho da chuva. Como que você traduz isso para o inglês? Go ahead and take your little horse out of the rain. A pessoa te olha. O que é que tem a ver isso? Embora existem verdades universais que são faladas diferente. Né? Por exemplo, o amor é cego. Isso é verdadeiro em qualquer língua. Então, love is blind. Você faz uma tempestade num copo d'água. Em inglês você não fala. You make a storm out of a glass. Você faz uma montanha de um morrinho. You make a mountain out of a molehill. A expressão existe, só que não adaptada literalmente. Então a Bíblia, ao ser traduzida, era adaptada aos idiomas. Daí, quando a pessoa fala, é a palavra da Bíblia, mas veja que complicado, é manter isso em mente. Mas isso tudo por objetivo de estudo, de comparativo, porque o essencial nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como isso é muito difícil de ser vivenciado, o que aconteceu? Muitas modificações. Ao invés do indivíduo adaptar-se às lições do Cristo,
modificou as lições do Cristo para adaptar às suas paixões. Demos sempre o exemplo de alguém que está obeso, com péssima saúde, vai ao doutor, e o doutor diz, olha, tudo na vida é uma questão de sacrifício e disciplina. Você está se envenenando. Está aqui. Corte o pão de queijo, corte o arroz, os carboidratos. O arroz é uma maravilha, mas não tem valor nutricional nenhum. Faça 100 abdominais por dia, corra 2 milhas. E eu te vejo daqui 1 ano. O cidadão pega aquela lista, meu Deus, ficar sem pão? Não, de jeito nenhum. Sem o meu pão não posso ficar. Ele pediu para cortar, eu vou comer 6 ao invés de 7 por semana. Sem push-ups, consigo fazer nem 5. Vou ficar aqui nos 5. Macarrão, de jeito nenhum. Não posso ficar sem meu arroz. Sem o meu veneno chamado Coca-Cola. Veneno. Quando eu falo a palavra veneno, não é a maneira poética de expressar. Veneno. Destrói o fígado. As mulheres que gastam muito dinheiro com os produtos da Lancôme, estou fazendo propaganda ainda, do creme francês, e continuam comprando, porque a roda do comércio precisa girar. Fantástico. Mas se cuidar do corpo de dentro para fora é bem melhor. O seu fígado está envolvido em mais de 200 processos químicos. Cuidando do fígado, o fígado cuida da pele e do seu organismo. Para isto, muita água. Como que o povo vive desidratado? E toma o veneno, chamado Coca-Cola. Passado um ano, nós vemos aquele mesmo indivíduo está maior, pior de saúde. Olhamos para ele e dizemos, nossa, mas que ruim doutor você tem, não é mesmo? Ora, a culpa é do doutor? É claro que não. Porque o indivíduo, ao invés de moldar-se à lista, ele moldou a lista às suas paixões, aos seus caprichos. É o que aconteceu com a Bíblia. Foram mudadas. A tal ponto que no ano de 1517, um cidadão revoltado com tantas transformações sobre o que aconteceu com a Bíblia, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Ele, que era um padre, compreendia, estudava, ele fez um protesto contra a Igreja Católica. Os seus 95 protestos, por isso nasce o protestantismo. O ápice da sua revolta contra a sua própria igreja, porque ele era católico, foi a venda das indulgências. Na época, estava construindo a Basílica de Pedro e precisava de muito dinheiro. Então, para poder angariar recursos, começaram a vender indulgências. O que era uma indulgência? Alguém, representante da Igreja Católica, acercava-se do indivíduo e dizia, olha, nós sabemos que seu pai morreu, ele está no limbo, podemos retirá-lo, vamos contextualizar, por $1.500. A criatura, então, mas é claro, está aqui o 1.500, e aquela representação religiosa, escrevia uma carta, a indulgência, e a criatura saía do limbo. Olha, sua mãe está no inferno. Quanto que custa? $2.000. Está aqui a carta, está aqui o... A sua sogra está no inferno, não pode deixar ela lá mesmo. Quanto é que você quer que eu pague para manter ela lá dentro? Ele se revoltou de tal maneira que ele escreveu um protesto, 95 teses, tudo que acontecia de errado. Nasce então o protestantismo dos nossos irmãos hoje evangélicos. Um protesto. E desse protestantismo, que nasce com Martinho Lutero, a primeira igreja depois da Igreja Católica, a Igreja Luterana, no movimento protestante. Porque até mesmo a Igreja Católica teve uma cisão. A Igreja Ortodoxa da Grécia, no tempo de Constantinopla. Às vezes você escuta amigos católicos dizendo, eu sou católico, apostólico, romano, mas não sabe o que está dizendo. Está afirmando, como é de costume de muitas tradições religiosas. A pessoa segue cegamente uma tradição sem nenhuma compreensão histórica. Por isso vira um ritual sem nenhuma importância moral. Qual que é o objetivo da religião? Transformação. A criatura tem fama de fofoqueiro há 20 anos atrás. Está no catolicismo há 20 anos e continua com a fama de fofoqueiro. 20 anos de catolicismo não serviu para aquela criatura se tornar uma versão melhor de si mesmo. E a Igreja Ortodoxa é aquela que não crê que o Pedro é o primeiro apóstolo. Não vê na figura do Papa uma autoridade máxima
não acredita na infabilidade papal, o Papa nunca está errado, então existe um ramo do catolicismo, que é o ortodoxo, que é um grupo de igrejas que não tem um líder como o Papa, mas continua sendo o catolicismo. 1517 surge Martinho Lutero e a primeira igreja protestante, a luterana. João Calvino vem logo depois, a igreja calvinista. Depois, na Inglaterra, a anglicana. E hoje existem mais de 4.200 denominações religiosas. Aqui mesmo nos Estados Unidos, como começou a construção desta nobre nação, os huguenots, que eram perseguidos na França por seu culto a um Deus que não era católico, eles fugiram de lá, e aqui, com esta preocupação, que eu tenho que ter liberdade para cultuar quem que eu queira, foi colocado na Constituição. Por isso que, aqui nos Estados Unidos, você pode criar a igreja que você quiser. Não existe uma lei afirmando que você tem que interpretar a Bíblia desta maneira. Por isso, as diferentes denominações, adventistas, batistas, presbiteriana. E aí destas igrejas, ramificações. Presbiterianas que um dia chegaram à conclusão, mas esse aí está muito avançado, não estou gostando. Então, daquele grupo sai um outro grupo. Presbiteriana reformada. Os que ficaram, presbiteriano conservador. Se nós não tomarmos muito cuidado, nós espíritas vamos para o mesmo caminho. Porque tem aí, no movimento espírita, indivíduos que se rotulam espíritas, e não vou nem dizer para não dar combustível à situação. Criaturas que não entenderam que o objetivo principal é a nossa transformação moral. E o Espiritismo, dentro desse contexto, será a religião do futuro? Ora, quanta presunção seria fazermos desta afirmação. Leon Denis, estudando essa proposta, ele afirma que, em realidade, o Espiritismo será o futuro das religiões. Ora, por quê? Hoje em dia não existe mais o paganismo. Porque o paganismo, ele ficou obsoleto. As religiões, elas evoluem, porque os homens, as mulheres, os indivíduos, evoluem. Logo, com a evolução das religiões, estas religiões, elas chegarão às conclusões que hoje nós temos. Qual que é a conclusão que hoje nós temos? Que existe a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos. Os atrasados vêm nos ensinar o que nós não devemos fazer. Os evoluídos vêm apresentar o que é que devemos fazer. Eles chegarão a essas mesmas conclusões porque o que o Espiritismo ensina está em as leis da natureza. Allan Kardec não criou uma nova lei, uma nova religião. Apresentou as leis da natureza. Por isso que ele afirma que o Espiritismo tem tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Ciência porque estuda a natureza dos espíritos, bem como a relação deles com o mundo corporal. Nesse sentido, é uma ciência, um corpo de conhecimento. É filosofia porque responde às magnas questões da humanidade. De onde nós viemos? Quem nós somos? Principalmente, para onde nós vamos? É desta inquirição que nascem as outras religiões. Por que os indivíduos primitivos começaram a inquirir sobre a proposta da vida? Ora, porque depois de ter as suas necessidades atendidas, necessidade de segurança, teto, alimentação, paravam para pensar, olhar as estrelas, de onde que veio, e nascem então as questões filosóficas. Quem que eu sou? De onde vim? Para onde vou? Filosofia, e o Espiritismo responde estas questões. E por último, é uma religião. Não no sentido que eu acabo de narrar, de uma fação ritualística, hierárquica, porque nós não temos um papa na filosofia espírita. Nós não temos uma hierarquia. Nós temos um sistema organizacional, porque se nós não organizarmos como instituição, ela perece. Mas não há, nesse sentido, alguém ditando ordens para nós.
É religião nesse sentido tradicional que eu comecei na palestra, de religar a criatura com o Criador, fazendo de nós melhores indivíduos. Em 2025, estou sendo uma versão melhor de mim mesmo? Ora, como eu acabo de narrar aqui esses milênios de religião, o Espiritismo chegou ali, do ponto de vista histórico. O que é 1857 para cá? É um curtíssimo tempo. A nossa mente, então, está viciadíssima nos rituais que vivenciamos nas outras religiões. Por acaso existe santos no movimento espírita? Ora, oficialmente não. Mas tem pessoas que criam de alguns indivíduos santos? Ah, com certeza. Existem rituais no movimento espírita? É óbvio que não. Mas existem pessoas que seguem rituais no centro espírita? É óbvio que sim. É o vício mental de tantas religiões. Quantas vezes chegamos numa casa, na hora de orar, apaga a luz? Por que está apagando a luz? Ah, não sei. Na hora de orar a gente apaga a luz. É um ritual. Vai sentar para aplicar o passe? Abre a mão para cima. Eu pergunto, por que está abrindo a mão para cima? Ah, não sei. Não é assim que recebe o passe? Um ritual. Não há nada perigoso nisso. O problema é quando nós seguimos muito rituais e não nos transformamos moralmente. Porque a disciplina ao ritual nos afasta do essencial, que é transformação moral. E a criatura que é impressionada com o que acontece no exterior, acha que o ritual que é bom. O essencial, que é transformação moral, é chato. Certa vez, eu fui num centro espírita e, naquela época, me acompanhava um queridíssimo amigo meu, o Rafael. E eu falava para o Rafael, Rafael, você já sabe que você está indo com apoio, nós somos um time. Então, enquanto eu estou falando, e o Rafael já estava preparado. Na hora de eu soltar qualquer informação jocosa, uma piada, o Rafael ria exageradamente. Por quê? Porque a risada é contagiosa. E qual que é o objetivo da risada? Porque aqui não é um palanque de comédia. É porque, para falar por 1 hora e manter a atenção de vocês, é necessário que eu utilize de técnicas de liberação de endorfina para o corpo relaxar e você aguentar mais 30 minutos de fala. Porque não há santo que aguenta alguém falando por 1 hora. Com um conteúdo seríssimo. Logo, as piadas. O Rafael, então, era o médium de comédia. Eu o levava e ele ria com gosto. Certa feita, então, nós fomos num centro espírita destes que seguem muito rituais. E o objetivo ali era impressionar. E esse meu amigo Rafael era terrível, porque eu e ele junto eram 2 crianças que riam de qualquer coisa. Então, terminada a palestra, fiz o poema no final. E eles, então, abrem a cortina para o passe e eu vejo uma cidadã enorme lá, descalça, com o cabelo grandão, aplicando o passe nas pessoas. Abre a cortina e ela está. Rotulamos aquele passe de passe helicóptero, o trovão azul, porque ela fazia isso. Fazia um barulho com a boca, como se fosse a hélice do helicóptero. Quem estava do lado queria fazer uma outra coisa, porque o objetivo era aparecer. Quem vai pela primeira vez no local desse, você quer tomar o passe com alguém que é tranquilo, calmo? Não. O passe bom deve ser o trovão azul, né? Lembra na época da escola que o professor falava assim, todo mundo calado, aí que dá vontade de dar risada? Então o Rafael só olhou assim para mim. Pronto. E para segurar o riso. Eu comecei a me beliscar assim, meu Deus do céu, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu acabo de fazer a palestra e dou a crise de riso. Estava eu, o Rafael, uma amiga nossa que nos acompanhou, ela nem percebeu a situação. E na hora deles nos chamar, o Rafael estava do lado de lá, eu tive o alívio, né, de achar que eles iam me chamar separado do Rafael. Pois bem, eles pegam o Rafael e me pegam para tomar passe na mesma hora. Eu sinto com o trovão azul. Aí aquela começa. Ela fazia tão forte que se a mão dela pegasse no pescoço, cortaria meu pescoço. Sem falar no 4D, né? Que estava balançando na minha frente. E o Rafael de lado, assim, para mim, eu me beliscando para não ter uma crise de riso. Aquilo não acabava nunca, era um passe de 5 minutos, né? Que tortura aquilo ali, meu Deus do céu. E o Rafael coçava a garganta porque ele estava rindo. Né?
a gente sai dali, eu saio do centro correndo para gritar lá fora, que eu já não estava mais aguentando. Uma crise de riso terrível, terrível. Quando ele entra no carro, ele começa a rir também, rir também, rir também. E a nossa amiga dorme. A gente vai entrando numa crise de... Era 4h30 daqui. Nós estamos indo 1h30 de risada, que eu já tinha perdido a força muscular para segurar o volante. Inverno, né? Era em novembro, ele sai do carro, Júlio, para que eu não estou aguentando mais. Ele começa a vomitar, gente. Aquilo ali não era alegria, aquilo ali era obsessão. Um distúrbio mental. Nós dois indo daquele jeito. Rafael, eu vou bater o carro, eu já não aguento mais ir. Ele foi, tirou a jaqueta, a gente ficou lá no frio, pro gelo nos acalmar. Quando nós acalmamos, quietinho, não fala nada, nem respira. Eu liguei o carro e estamos andando, a menina acorda, o que aconteceu? Mais 30 minutos de risada, do lado de fora tomando frio. Você vê, o amor ao misticismo, ao ritual, ao fenômeno. Aqui próximo havia um centro que fechou, que as criaturas iam lá e a reunião mediúnica era aberta. Então o médium olhava para o indivíduo, olha, eu estou olhando para você, você trabalha num local de lavar carro, né? Estou vendo muito carro molhado na sua frente. Sabia da vida do indivíduo. Eu estou vendo as pessoas de uniforme chegando lá. Né? Eu penso que é a imigração. Assim, a criatura então apavorada ia embora no outro dia. Isso aconteceu por várias vezes numa época que não existia esse tipo de coisa. Mas os indivíduos com amor ao misticismo, ao ritual, agrada mais esse tipo de fenômeno do que o essencial, que é transformação moral. Qual é o objetivo de estarmos aqui domingo? Alimentarmos espiritualmente para ficarmos fortificados, para superar os desafios da vida. Compreender o material. O que vamos receber ali agora, o passe, é sagrado, no sentido que é divino, vem dos espíritos superiores. Mas continua sendo um complemento, porque o essencial é a nossa mudança de pensamento, de percepção da vida. E o passe é um complemento. A criatura chegou aqui, dorme, pronto. Não aprendeu nada. O passe é quase que refratário. Os fluidos saem da mão do médium, bate na pessoa e vai para outro lugar. Porque a pessoa não está em condição, em sintonia de estar absorvendo aquelas bonanças. E a água frutificada, mais uma vez, um complemento. Meus amigos, se fosse fácil assim, ritual, para ficarmos transformados, os espíritos se reuniriam através de uma tempestade desta que aconteceu na segunda-feira passada. Parece que New Jersey ficou debaixo d'água. Vamos fluidificar a chuva. E nós, tomando chuva, e ficaríamos transformados. É óbvio que não podemos fugir da lei do trabalho. É necessário suar para poder evoluir. Trabalhar em nós mesmos, para que nós possamos ser uma versão melhor de nós mesmos. Ajudando os indivíduos a selecionar boas escolhas, que é o amor ao próximo, estaremos amando a Deus, cumprindo com esse mandamento primeiro de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar um ser que eu não vejo, não percebo, nem entendo, se eu ignoro as pessoas que vejo todos os dias? Eu amo a Deus através do meu próximo. O próximo é uma ponte de ligação entre eu e Deus. E como é que eu amo o meu próximo? Fazendo pelo meu próximo o que eu gostaria que o meu próximo fizesse por mim. Não é esperar que o meu próximo faça por mim, para depois eu fazer para o meu próximo. Porque há pessoas que dizem, eu nunca falo com ela. Mas por quê? Porque ela nunca falou comigo. É uma pessoa que está vivendo sob um outro código. Fazer aos outros, depois que os outros façam a você. A lei é fazer aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Eu gostaria que ela me dissesse bom dia. Olá, eu vou tomar a iniciativa. Bom dia. Com o meu vizinho é tão chato, fechado, mas por que ele nunca falou comigo? Eu vou tomar a iniciativa de ser gentil com o meu vizinho. Não, mas ninguém é honesto comigo. Eu tomarei a iniciativa. Não, mas todo mundo é preguiçoso ao meu redor, então não vou fazer nada. Eu tomarei a iniciativa para que eu cumpra com a minha parte. E isso trará a paz. E eu estarei vivendo a minha verdadeira religião. Para concluir,
não sei se eu falei na primeira parte, mas eu acho interessante, que o Fábio Júnior estava num show, num canal que eu nem ouso mencionar, que é um atraso da cultura brasileira. Ele estava lá num programa, e durante a apresentação do programa, era um quadro no qual mostrava diferentes partes da vida daquele artista. E teve um momento que o apresentador disse, olha, temos aqui uma foto bastante especial. Era o Fábio Júnior com o Chico Xavier. Então o Fábio Júnior, vendo a foto dele com o Chico, começa a chorar de emoção. E ele disse, olha, apresentador, vou te contar algo muito interessante. Quando eu estive com o Chico, eu perguntei-lhe algo que me incomodava muito. Eu disse, Chico, eu até gosto de Deus, mas eu não entendo esse tantão de religião. Por que isso? Então o Chico disse, olha, Fábio, quando você canta, você sensibiliza as pessoas. Isto é uma religião, porque a sua música torna os indivíduos melhores. Logo, respeito e tolerância, que não significa aceitar, significa compreender a maneira de todos enxergar a vida pelo seu prisma tão individual. Muito obrigado pela atenção de vocês.